Meus irmãos, boa noite. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que a oportunidade que você teve de vir hoje na casa dele, junto dos seus filhos, seja para levar no coração, para viver essa semana e para o resto dos seus dias, algo novo, algo impulsionador, algo restaurador. Esse é o desejo do coração do Senhor. E é o meu desejo também que você viva as verdades de Deus daqui para a eternidade. Amém? Amém. Graças a Deus, é uma noite de celebração e eu me alegro no Senhor pela oportunidade que Ele me dá de poder compartilhar com vocês da minha alegria, tanto de estar aqui, quanto de poder falar um pouco do que eu tenho aprendido por esses dias das Escrituras Sagradas. E para mim, as Escrituras são sagradas, porque elas têm feito efeito maravilhoso e divino na minha vida. E eu desejo isso para a tua vida, para a tua saúde, para os teus filhos. Amém? Amém. Eu quero ler um texto que está no livro de João, no capítulo 15. E eu quero falar 3 verdades de uma forma rápida e quero orar com a igreja. Diz assim no livro de João, no capítulo 15. Eu quero ler a partir do verso 16 ao 20, 4 versos. Todos encontraram? Quero dar as boas-vindas à pastora Tânia e me alegrar com ela vindo aqui. Aleluia! Que bênção ver a Suzy, ver a Simone, sua filha, o esposo da Suzy, é uma bênção. Graças a Deus. Irmãos, o livro de João, no capítulo 15, dos versos 16 ao 20, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Aleluia! Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Uma verdade profunda. Se o mundo vos aborrece, sabei que em primeiro do que a vós, aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos do que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Que bênção, pastor Valdir, aqui no nosso meio. Glórias a Deus. Irmãos, as verdades que eu quero deixar para a igreja nessa noite de celebração, nessa noite de bênção, em que eu vi várias pessoas que retornaram, que estão visitando a gente, eu quero dar as boas-vindas. A verdade que eu quero compartilhar com vocês, a primeira delas é que o Senhor escolheu a vós. O Senhor escolheu você para que você leve as verdades dele e viva as verdades dele. Amém? A segunda é que é algo meio difícil de, às vezes, nós administrarmos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, no trânsito principalmente, com aquela pessoa que às vezes nos parece impertinente. Ele diz que o mundo vos aborrece. Sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. O Senhor Jesus fala isso. Que isso é uma coisa, como ele diz, será natural que o mundo aborreça vocês. E a última delas, para concluir esse início de culto, está no fim do verso 20, e que eu achei maravilhoso. Eu disse: Deus, me dá uma palavra para mim compartilhar com meus irmãos. E é contigo que o Senhor diz que é você mesmo. Ele escolheu a vós mesmo, ele diz. Diz assim no fim do verso:
Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Você já recebeu a palavra do Senhor e você é esse ministro de Deus que pode levar a palavra para os seus amigos, para os seus parentes que ainda não o conhecem. O Senhor diz que se eles receberam a minha palavra, também guardarão a vossa, porque a vossa palavra vem do coração do Pai. A palavra do Senhor é divina e ela faz o efeito na vida daqueles que ouvirem da tua boca. Não temam, falem do que o Senhor fez, testemunhem do que Ele fez na tua vida, amém? O Senhor ouviu o seu amém e Ele vai te desafiar, Ele vai te instruir. Ele fará isso. Eu gostaria que nós ficássemos de pé, que os irmãos ficassem de pé para que nós orássemos. Eu creio nisso, irmão. As cadeiras vazias aqui é para você abraçar a pessoa que você falou da verdade, e ele creu, e ele veio ouvir, e ele se converteu, e ele recebeu do seu Espírito Santo, e ele ficará no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Ó Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essa noite de celebração. Muito obrigado pelos teus conselhos, por nos conservar a vida. Muito obrigado, Senhor, por acrescentar ao nosso coração. Obrigado porque Tu és o Deus que ouves a nossa oração. Obrigado porque Tu nos escolheste, Senhor. Obrigado porque Tu nos tens sustentado, Senhor, nos momentos difíceis. Obrigado porque Tu tens nos dado e Tu nos darás muitas oportunidades de podermos testemunhar da Tua verdade, da palavra de vida que Tu tens falado ao nosso coração e nós temos vivido e experienciado. Senhor, abençoe essa noite e o nosso coração em relação à Tua palavra e a celebração, Senhor, da Santa Ceia nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Bendito é o Teu santo nome, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com a igreja, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos, né? Pastor Valdir aí, graças a Deus, né? Deus é bom. Hoje eu quero falar com você sobre algo. O que diferencia as pessoas que conseguem cumprir o seu propósito, desfrutar do que Deus tem para elas, daquelas que desistem no meio do caminho? O que diferencia? Perseverança. Vai falar com alguém que fez concurso para a polícia? Quantas vezes tentou? Vai falar com alguém que se formou na faculdade? Vai ver o índice de pessoas que desistem. Começam a turma com tantos, quando chega a hora de se formar da turma original, talvez tenha 50%. Nem isso, talvez. A perseverança. Quem persevera alcança algo especial da parte de Deus. Há muitos versículos que falam sobre perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o... Isso já traz um pouquinho o sentido da palavra perseverança, né, igreja? Perseverar fala de perseverar até o fim. E por que pessoas desistem no meio do caminho? Seja do que for o propósito, o objetivo, o plano. Por que a maioria desiste? Quando desiste, desiste por quê? Por quê? Desanima, mas o que começa às vezes a acontecer? Desafios, não é? Obstáculos. Ai, pastor, eu comecei a fazer faculdade, mas está muito corrido para mim.
Não estou tendo tempo para... Começa a surgir desafios, começa a surgir obstáculos, adversidades, às vezes provações. Pastor, eu comecei, mas surgiu isso aqui no meio do caminho. Quem aqui quer ser uma pessoa perseverante? A mensagem de hoje é a bênção da perseverança. E o que é perseverança? Que eu gosto sempre de ver no dicionário, porque acaba trazendo um sentido mais para a gente entender o que é perseverança. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste. Diga isso, persiste. Que tem constância. Constância. Não é assim, ó, altos e altos. Constância. Aconteceu, não... vou continuar, vou perseverar. Constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Diga, não desiste. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel. Diga isso, firme e fiel. Manter-se. Agora você pensa nas dificuldades que vêm sobre você e você pensa, eu tenho que perseverar. Então você tem que manter-se firme e fiel. No seu trabalho, nos seus estudos, no seu casamento. Na criação dos filhos, perseverar. Manter-se firme, manter-se fiel. É assim. Na busca com Deus, na escola do Espírito Santo. Começamos com um número, vai chegando uns assuntos punk, assim, pesado. Mais cadeiras vazias. Temos que perseverar, manter-se firme, fiel, constante, persistir. Amém, igreja? Então, sinônimo de perseverança é persistência, é constância, é firmeza, é consistência. E sabe, Karen, quando você faz aquele mousse de maracujá, você espera que tenha aqui uma consistência, né, Karen? E às vezes a coisa que é o quê? Desandar. Mas você tem que permanecer firme, fiel. Falar, eu vou vencer isso aqui, eu vou alcançar os meus objetivos em Deus, o que Deus tem para mim. Amém? Porque não é fácil. Senão não teríamos que perseverar. Mas há uma bênção para quem persevera. E diz também num dicionário que a perseverança é uma qualidade que aparece geralmente ligada à fé, à prática da fé. Pastor Valdir vai ter que ser perseverante, né? Perseverar. Está perseverando, por isso veio andando aqui para a igreja. Glória a Deus por isso. Ele não veio numa cadeira de rodas. Porque Deus tem ainda propósitos. Todo mundo fala que ele é um milagre pelo que aconteceu. Pelas tomografias, pelas ressonâncias. Se Deus deu essa oportunidade, vale a pena agora chutar o balde, ficar triste, depressivo, pastor? Não vale a pena. Deus já salvou sua vida. Agora é perseverar e acreditar que cada dia vai melhorar mais. É assim a nossa vida. Essa é a diferença de quem alcança e de quem não alcança. A perseverança. Fala para o irmão que está do seu lado. Seja perseverante. Seja perseverante. E também um outro dicionário fala que perseverança é uma atitude de quem se esforça. Perseverar não tem que se esforçar? Tem que. Tem que. É atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou fracassos, em fazer ou alcançar algo,
qualidade ou ação de quem persevera, constância, firmeza, persistência. Aleluia. E hoje eu quero falar de uma pessoa na Bíblia que nós podemos ver como um exemplo de perseverança. E perseverança é perseverar ainda que, mesmo que, é você seguir, porque você tem uma palavra, você tem uma direção de Deus e você sabe que você pode ir apesar de, ainda que. E aí você pode completar a sua frase. Pastora, mas ainda assim você pode perseverar. E eu quero que você abra em Gênesis 26. Vamos falar de Isaac. Aleluia. Glória a Deus. Isaac. Deixa eu primeiro fazer uma pincelada. Quem que é Isaac? Filho de quem? Abraão. Filho da promessa. Será que Isaac, quando ele foi crescendo, ele foi ouvindo? Creio que sim. Que seu pai e sua mãe falavam sobre a sua história. E não é tremendo quando às vezes a gente fica sabendo alguma coisa da nossa vida? Tipo, eu fiquei sabendo depois de casada que quando minha mãe engravidou de mim, ela nem sabia, foi fazer uma cirurgia de apendicite, tomou anestesia geral e depois de um mês soube que já estava grávida quando passou pela cirurgia. Essa é a história da nossa vida. Isso me faz, assim, entender que eu tenho um propósito. Porque eu sou normal, gente. É que minhas tias ficaram com medo que eu não ia ser normal. Eu sou normal? Sou, né? Isso me faz entender, porque eu não fui planejada. Não foi uma gestação planejada. Isso me faz ter uma garra, um negócio, tipo assim, que Deus quis que eu viesse nesse mundo. Entendeu? Deus quis que eu nascesse. E se o diabo tinha algum intento de causar algum mal para mim no ventre da minha mãe, Deus me guardou. Então, saber da nossa história, às vezes é saber como Deus já estava agindo desde o ventre da nossa mãe. E Isaac tinha toda uma história de fé. Primeiro, o milagre da mãe dele engravidar dele, na idade que estava estéril, mas houve uma palavra. Então, eu creio que Isaac, ele foi crescendo já assim, sabendo de coisas sobrenaturais de quem serve a Deus. Que a nossa vida, nós que servimos a Deus, não temos uma vida normal. Coisas anormais acontecem, que nós podemos chamar de sobrenaturais. Nós somos um povo abençoado, que vive sobrenatural. Não vive, Bia? Gente, Deus cuida da gente. Não tem limites para Deus agir. E nós temos que abrir a nossa mente, o nosso entendimento para isso. Que a gente pode viver um milagre, que a gente pode viver um sobrenatural. Amém, igreja? Então eu creio que Isaac, ele cresceu ouvindo isso, mas talvez ele também ouviu sobre o irmão por parte de pai. Quem que era? Ismael. Lembram aqui que uma vez eu preguei vencendo o desânimo e eu falei sobre Agar? E Agar, num daqueles momentos que ela, com a permissão de Sara, Agar, né? Teve ali seu momento com Abraão e teve aquela gestação e veio Ismael. Mas não era o filho da promessa. Mas daí, teve um episódio que Sara, quando ficou sabendo que estava grávida, começaram a se desprezar e tal. Mas depois que o menino nasceu, tem um texto que diz que Agar, Sara mandou ela embora, né?
não queria mais ela, e Abraão despediu, e ela teve uma experiência sobrenatural. Quem lembra do poço que o Senhor apareceu e abriu os olhos, e ainda preguei sobre o nome de Deus, El Roi, o Deus que me vê. Só que eu vou pedir para você abriu em Gênesis, né? Vamos, Gênesis 16. Eu preciso falar sobre isso antes. Gênesis 16, verso 13 e 14. Depois que aconteceu isso que eu citei agora, de Agar sendo desprezada, foi para o deserto e de repente se via ela com o filho, estou resumindo, com sede, ela deixa o menino num canto, se afasta e aparece o Senhor ali, através do anjo ali, e ela tem uma experiência que fala, né? Não chores e tal, e daí os olhos dela se abrem e ela enxerga um poço, porque o negócio estava com sede, ela achava que ia morrer ela e o menino. Aí eu vou só agora pincelar para o versículo já, tá? Que não vamos entrar a fundo nessa história. Gênesis 16, 13 e 14. A Yahweh que lhe falou, Agar deu este nome, tu és El Roi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesmo, teria eu visto aquele que me vê? Olha o 14. É por esse motivo que este poço, diga poço, que fica entre Cádiz e Berebe, foi chamado de Ber-lai-roi. Poço daquele que vive e me vê. Isso está na King James, é mais específico. Um poço, que ela deu o nome desse poço, poço daquele que vive e me vê. Guardou no coração isso? Vai para Gênesis 24. Você já vai entender. Versículo 62 e 63. Também tem um detalhezinho a mais especial quem tem a versão King James, que é a versão que estamos lendo a Bíblia em um ano, neste ano de 2023. Gênesis 24, versos 62 e 63, diz assim: Ora, Isaque vinha voltando de Ber-lai-roi, vírgula, o poço daquele que vive e me vê, porquanto habitava nas terras de Noguebe. 63. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Esse é o episódio onde está vindo o servo de Abraão trazendo a... Quem que é a esposa? Quem que vai se tornar a esposa? A Rebeca. A Rebeca. Esse é o episódio que ele está naquele campo orando e de repente ele avista os camelos e o servo do seu pai Abraão está trazendo uma princesa, a Rebeca, que se tornaria logo em instantes a sua esposa. Só que aqui um detalhe, e tem versões, por exemplo, a Almeida Revista Corrigida diz: ora, Isaque vinha do campo, do poço de Lai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. Sua versão está assim, Ivo? A orar no campo sobre a tarde. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Aí o texto vai seguir que vai vir a Rebeca, e eles, quem que é ele? Ah, ele é o filho do meu senhor. E... mas percebe um lugar que ele... Você já saiu, às vezes, num lugar para meditar e orar?
situações que eu passo que eu falo, ai, preciso ir lá na igreja. Eu venho aqui de tarde, é um lugar. É um lugar. Deus, eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Talvez o lugar é o teu quarto, que você fecha a porta, que você pode dizer, esse é o lugar, como um poço, porque poço fala de água, e água fala de algo que vem para te saciar. Um lugar que você pode dizer, aqui é o poço, Beer Lai Roi, o poço daquele que vive e me vê. Você tem um lugar assim? Era um lugar que ele saía para orar, para meditar. E que assim, detalhe curioso, nesse lugar onde justamente o que não era o filho da promessa, né? Mas era um lugar de revelação. Era um lugar que talvez Isaac ouviu sobre a história de Agar, de Ismael, e sabia sobre esse poço de uma revelação sobrenatural, onde Agar estava achando que ia morrer e de repente aparece o Senhor ali e abre os olhos dela e faz enxergar esse poço, essa fonte, porque não era só um poço, era enxergar a solução, era enxergar a providência para aquilo que ela precisava. E eu creio que esse versículo não está por acaso na Bíblia, relacionando que Isaac ia também neste lugar para orar, para meditar. Então ele sabia que havia uma manifestação sobrenatural do nosso Deus. Que Deus é aquele que vive e nos vê. Diga, Ele vive. E diga, Ele me vê. Amém? Você precisa entender isso, porque quando você entende isso, isso te faz perseverar. Porque talvez ele ouviu sobre Agar, que achou que ia morrer, mas naquele lugar de revelação, foi ela que deu o nome para o poço, não foi isso que lemos em Gênesis 16? Beer Lai Roi, não sei se estou pronunciando totalmente certo, mas um lugar de revelação daquele que vive e me vê. E é isso que tem que fazer você prosseguir. Saber que na tua falta, naquilo que te falta, naquilo que está escasso, naquilo que você não vê saída, ainda Deus pode aparecer para você e te fazer enxergar um poço também. Onde você vai dizer, eu estava com tanta sede, Senhor, que eu achei que eu ia morrer. Mas o Senhor abre os meus olhos e o Senhor me faz enxergar que há um poço. E quando o Senhor te faz enxergar um poço com água, Ele está querendo dizer para você, esse lugar você pode beber, você não vai morrer. Amém? Então eu creio que Isaac, vocês estão entendendo o raciocínio? Da história de Isaac, o que ele tinha dentro dele? E o que tem dentro de você? O que tem dentro de você? Aqui tem experiências, aleluia! Sempre que eu olho que a Vera, eu lembro que Deus te chama pelo... Fala, Vera. Nome. Isso é real, isso aconteceu. Né, Vera? Quando olho para o Israel, milagre. Deus quis que você viesse, Israel. Você. A Bia. Quanto testemunho, Bia, às vezes só numa conversa, a Bia testemunha, cuidado de Deus, provisão de Deus, Deus faz surgir, Deus faz aparecer, recursos. O que tem dentro de você de experiência, que hoje você vai dizer, para o céu ouvir, para o inferno também ouvir, que você vai perseverar. Então,
demos uma pincelada sobre Isaac, quem era Isaac, a história de Isaac, para entender o que pulsava no coração dele, diante de uma dificuldade que vai aparecer agora. Dificuldades aparecem para pessoas abençoadas. Dificuldades aparecem para filhos da promessa. Acontece para todo mundo. Para Isaac apareceu uma dificuldade. E das grandes. Agora sim, igreja. Eu precisava falar esse antes agora de Isaac, senão não ia fazer sentido o que a gente vai ver agora. Agora sim. Gênesis 26. Agora sim. A partir do 1. Aleluia, Jesus. Primeiro, 1 e 2. Vamos indo por partes, você vai acompanhando. Sobrevindo. O que está escrito aí na sua? 1. Escassez, fome. Sobrevindo sobre a terra. Sobrevindo fome à terra. Além da primeira a vida nos dias de Abraão. Gente, a Bíblia é cheia de detalhes. Sabe quando você... Mas de novo? O que estava vindo sobre Isaac já tinha acontecido nos dias do seu pai. Sabe aquela coisa que você... Você tenta relaxar. Ai, de novo. Já tinha acontecido antes. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar. Avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Se a gente for ver na história, Abraão também falou com Abimeleque. De novo. 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra. Diga isso. Fica na terra que eu te disser. A primeira coisa, gente, que o ser humano pensa quando vem um momento de dificuldade: como é que eu vou resolver isso? E às vezes, como que eu vou sair dessa? E às vezes o pensamento vem não para resolver, mas tipo pular fora. Passa de mim isso aqui, Senhor. Eu resolver esse trem aqui? Então, às vezes com as nossas próprias forças a gente não consegue. E pensa que a saída é fugir, cair fora, retroceder. Talvez descer ao Egito, entre aspas, o Egito. Buscar recursos que não são de Deus. Retroceder, porque voltar ao Egito seria retroceder. Poderia ser uma solução, talvez, rápida. Porque o povo sempre se sentia tentado a voltar no Egito. Que lembrava da fartura de comida e lembrava das coisas que tinha lá. Então, nesse momento, o Senhor já falou: não desças ao Egito. Fica nesta terra. E se Isaac fosse ao Egito, talvez ele saciaria sua fome e da sua família, se ele obedecesse a Deus e ficasse na terra, que passava fome. Deus ia cumprir os propósitos dele na vida de Isaac. Então, ao invés de somente sua família ser abençoada, todas as famílias seriam abençoadas. Vamos ler o 3, 4 e o 5? Então, a gente viu no 2. Fica na terra. Amém? Fica na terra. Fica nessa terra, irmão. Que o Senhor te fala. 3. Habita nela e serei contigo. E te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras
e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Gente, aqui fala de uma bênção, né? Os pais que são fiéis ao Senhor têm uma bênção que alcança os filhos. Tem uma bênção que alcança os filhos. Verso 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Não é fácil, às vezes, ficar onde o Senhor manda a gente ficar. Às vezes não é fácil. A tentação de descer para o Egito vem. Mas eu quero dizer que há uma bênção para quem persevera. Há uma bênção para quem tem dado ouvidos à voz do Senhor. Falar com os casados aqui. Quem já quis pular fora? Quem aqui já quis pular fora? Gente, eu falei com uma certa pessoa aqui, na igreja, essa pessoa está aqui, não vou olhar para ela não ficar vermelha, que eu falei que eu estou começando a tirar print. Oh, se entrega, Davi. Comecei a tirar print, Cauã, das declarações, minha rainha, amor da minha... Vou usar tudo contra vocês, como vocês vierem falar comigo, pastor Rodrigo. Usarei tudo contra vocês. Brincadeira. Gente, os casais aqui que já nos procuraram sabem do que conversamos, do que tratamos. Não é? É. Só que o Senhor diz, fica nessa terra. Amém? Casais, amém? Fica nessa terra. Pastora, mas está tendo fome. Pastora, está tendo escassez. Fala, Deus! Está tendo escassez. Aí vem o Senhor, te traz hoje no culto. O Senhor diz para você, hoje, fica nessa terra. Pastora, eu orei tanto. Deus me abriu essa porta de emprego, mas está difícil. Deus abriu? Deus não falou para você sair? Não, não falou nada. É eu que estou cansada mesmo. Minha alma, meu coração. Coração enganoso. Fica nessa terra. Tem uma bênção para quem persevera. Tem uma bênção para quem se permanece fiel. Mesmo em meio à dificuldade, à afronta, perseguição. Tem uma bênção para quem diz, eu vou ficar aqui porque é aqui que Deus me quer. Mas está tendo fome? Tá. É aqui que Deus manda eu ficar. Mas e agora? Calma, tem uma bênção para quem persevera. Tem uma bênção especial. E, como eu falei, se Isaac voltasse ao Egito para buscar comida, olha tudo que se perderia, porque o Senhor tinha uma palavra de bênção, eu vou te abençoar. Todas essas terras eu vou te dar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nossa família pode ser bendita por causa da bênção de Abraão, Isaac. Então, e eu acho assim esses detalhes que estão na palavra. Por exemplo, no verso 3. No 2 falava, fica nessa terra. Ficar em obediência, talvez muitos aqui podem ficar. Ficar no casamento, ficar no emprego, ficar na igreja, ficar no ministério, ficar onde você tem que ficar, na empresa, trabalhando. Ficar, talvez muita gente fica. Que tem gente que parece um saco, uma cor que está só ali, né? Fazendo volume, como dizem, estorvando.
Só que o 3, o Senhor fala, habita nela. E habitar não é só você ficar. Habitar quer dizer, você vai seguir agora a tua vida. Vai seguir vivendo, porque tem gente que fica, mas paralisa. Fica no casamento, mas tá lá, não fala, não conversa, tá emburrado. Vai trabalhar porque, Deus mandou eu ficar nesse emprego, mas não produz, não procura ser uma bênção. Tá lá. Só que o Senhor falou, habita nessa terra. Ou seja, você vai ter que viver ali seu dia a dia, você tem que reagir, você tem que viver, você tem que ir fazendo tua vida a cada dia. Habita nela e eu serei contigo. Então, tem muita gente que fica na terra, mas fica parado, só esperando o tempo passar, esperando talvez. É hoje que o Senhor vai falar para eu sair? É hoje? E assim o tempo vai passando e nada acontece. Que o Senhor falou, fica e habita nessa terra. Aleluia. E estagnado, parado, é alguém que não flui, que não progride, que fica parado e paralisado. E o que diz o verso 6? Isaac, pois, se estabeleceu, ficou em Gerar. O que é se estabelecer? É aqui? Então tá. É aqui que eu vou ter que seguir minha vida. E o que a gente precisa para viver, igreja? O que é essencial à vida do ser humano? Você trabalha para quê? Comer. Entre de tantas coisas, comer. Vou trabalhar, pastor. Preciso levar o pão para minha casa. Então, quem ouve a voz do Senhor? O Senhor manda você ficar nessa terra, nessa aí que está com escassez, com fome, que as coisas não estão legais, o Senhor te manda ficar. Aí agora você está entendendo que o ficar não é só ficar. Então tá, vou ficar, mas não vou fazer nada. Habita nela, se estabeleça, que eu vou te abençoar. Essa é a palavra do Senhor. Eu vou te abençoar. Então Isaac ficou em Gerar. Pula para o 12. Porque agora, do 7 a 11, a mesma história que aconteceu com Abraão, de falar que Sara era irmã dele, Isaac fez também, só que não é o foco da história, tá bom? Vamos pular esses versículos. Verso 12. Ai, pastor, o microfone está funcionando? Edemar. Lê o 12. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Aleluia! Tem uma versão? O que ele fez? Ele semeou. Plantou, ou na tua versão diz? Plantou lavoura. Em que terra? Na terra de escassez. Na terra da fome. Porque o Senhor mandou não só ficar, o Senhor falou, habite, se estabeleça. Ele, então vou seguir. Vou seguir. O que ele fez? Semeou. E é aqui, igreja, onde você pode estar sendo pego pelo nosso adversário. Onde ele faz você achar que não vale mais a pena semear. Afinal, está tão seco. Está escasso. Só que se o Senhor está com você, tem uma bênção para você. Uma bênção especial. Tem um diferencial sobre você. E você vai poder semear, mesmo numa terra que está seca, mesmo numa terra que tem fome, mesmo numa terra que tem escassez. Só vai colher quem planta e semeia.
e ele colheu o cêntuplo, 100 vezes mais. 100 vezes mais não é 100%. Porque 100% é tipo 1 para 1. 100% é como se fosse 10.000%. Alguma coisa rendeu isso aí? Tudo por quê? Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano, recolheu 100 por 1, vírgula. Por quê? O Senhor o abençoar. Erga a tua mão e diga assim comigo: Senhor, eu estou entendendo que o Senhor tem um recado para mim hoje. Que eu devo perseverar nessa terra que tem fome, que tem escassez. E eu vou, Senhor, debaixo da tua palavra, semear. E já te agradeço, porque colherei 100 por 1. Porque é o Senhor que me abençoa. Aleluia! É o Senhor que abençoa. Não para de semear na tua vida, no teu casamento, na tua família, nos teus filhos, nesse emprego, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus estudos, na igreja, no ministério. Em tudo nós precisamos perseverar. Só que agora faz sentido aquilo que nós falamos antes de Isaque? Ele tinha algo que ele sabia que ele ia viver um sobrenatural. E isso tem que estar impregnado em você. Prova disso, igreja, foi... A pandemia passou, né? E quantos aqui na pandemia prosperaram, alcançaram? Gente, o Rodrigo Aleixo, todo mês uma foto. Primeiro lugar, bateu o recorde de... O Senhor é contigo. É o Senhor que te abençoa. Se ele não tivesse isso nele, entende como algo pode ser paralisado? Não por coisas externas, mas por você mesmo. E agora está escassez de dinheiro, escassez de investimentos. Aí quando vê, se ele começa a pensar nisso, escassez, não vai ter recurso, não vou conseguir vender, vou oferecer e não vão querer comprar a carta de consórcio. Quando vê, já não está nem batendo na porta, não está mais mandando mensagem, não está mais publicando. E você faz o contrário, né, Rodrigo? Bate na porta, insiste, oferece, vende, publica. É um exemplo no nosso meio. É um exemplo no nosso meio. Você está entendendo o recado de Deus para você? Você que está olhando a situação da terra que o Senhor te fala para ficar? Agora pensa no sobrenatural que você pode viver. Pastora, você semear. Pastora, meu casamento. Semeia, porque Deus é aquele que ainda faz o milagre de transformar água em vinho. Ele não mudou. Agora eu pergunto, você está semeando? Você está semeando? Você está semeando? E aqui eu quero abrir um parênteses para aqueles que dão desculpa e não estão semeando por causa de algum motivo. Desculpa, mas essa palavra vai vir para você hoje. Que você vai sair daqui e não vai ter mais desculpa. Amém? Abre em Eclesiastes 11, do 4 ao 6.
Eclesiastes. Se alguém achou, pode ler, que depois eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem um pouquinho mais facilitada para a gente entender. Eclesiastes 11, do 4 ao 6. Presta atenção, igreja. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará, e quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre. E uma mulher, do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Olha só. Tá vindo um vento, acho que não vai dar para plantar hoje. Tá vindo uma nuvem, vai que chove, então hoje não vou colher. Olha, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, você só escuta. Quem fica esperando que o vento mude, pastor, eu só vou semear quando o outro mudar. Só vou semear no meu trabalho quando o meu patrão começar a me tratar diferente. Oh, irmão, é o contrário. Semeia na terra seca, semeia onde tem escassez, porque você tem uma palavra que Deus vai te abençoar. Você vai colher 100 por 1 na terra seca? Sim, na terra seca, porque é Deus que te abençoa. É Deus que te abençoa. Então, ó, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, oh, Jesus, fala, que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Claro, quem não planta não colhe. Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da mulher, dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Diga, eu não posso entender as coisas que Deus faz. Repete isso. Eu não posso entender as coisas que Deus faz. Querido, milagre não se entende. Milagre se vive, milagre se experimenta, milagre vive quem crê, não vive quem quer entender como vai acontecer. Assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde. De manhã e também de tarde. Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem. Nem se uma crescerá melhor do que a outra. Que está falando, semeia. Semeia. A colheita vai vir. Deus vai fazer germinar aquela semente. Na terra seca, sim. Porque tem uma bênção de Deus sobre você. Semeia, semeia, semeia. E eu digo, se você obedecer à voz do Senhor, a bênção te alcançará. Que está escrito, se atentamente deres ouvido ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo quanto Ele nos diz, nos orienta, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Põe a mão no teu coração e diga, eu estou entendendo que eu preciso semear. De manhã, de tarde. Semear, semear, semear. Amém? Aleluia. Aí, agora Gênesis, vamos continuar lá, o 26. Volta lá. Agora a partir do 13, né? No 12 a gente leu que ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E agora do verso 13 de Gênesis 26. Enriqueceu-se o homem e prosperou. Ficou riquíssimo.
14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isso aconteceu com o filho da promessa. O que não vai acontecer com a gente, irmãos? Mas Isaac tinha um negócio nele. Deus está comigo, Deus fez eu colher 100 por 1 nessa terra seca. Eu fiquei porque Deus mandou eu ficar. Eu acho que ele ficava, Deus me fez colher, Deus me fez prosperar. Olha tudo que Deus me fez ter, porque eu obedeci a voz dele. Então agora tem gente que está tendo inveja. 15. E por isso lhe entulharam todos os poços. Poxa vida. Talvez o poço lá que ele regou, aquela plantação que ele semeou, e Deus fez ele colher 100 por 1. Agora os invejosos, entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. 16. E vai acontecer algo pior aqui ainda, irmãos. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós. Tipo assim, cai fora. Sai daqui. Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Diga assim, mas não é o fim da história. Não é o fim da história. Que Deus não deixa, esse não é o fim daqueles que perseveram. Mas entulharam já meu poço, pastora. Estava tão feliz, estava tudo fluindo, tudo acontecendo, estava movendo sobrenatural. Eu decidi perseverar nessa terra. Entulharam meu poço. Jogaram um balde de água fria em mim, pastora. Perseverar é persistir, é ter constância. Então, se você já perseverou e agora aconteceu algo, o que você vai fazer? Perseverar de novo. Você vai perseverar de novo. Você tem uma história com Deus? Deus está com você? Você já provou milagres sobrenaturais do Senhor? Você vai perseverar mais uma vez. E mais uma, e assim cada dia. Amém? Amém? Então, Isaac foi convidado a se retirar daquela terra. E vamos ler agora do 17 até o 20. Isaac partiu. O que você vai fazer? Você foi expulso da terra? Então tá, eu vou partir. Aqui nós vamos aprender algo que você também precisa aprender. Que às vezes a bênção não está num lugar. A bênção acompanha. Pastor, eu estou num lugar, mas que lugar difícil. A bênção do Senhor está com você. Ela te acompanha. Ai, pastora, mas isso aqui na minha história, eu sou uma vítima, fizeram isso comigo e é por isso que eu estou nessa situação, pastora. Sério que você quer que a história da tua vida vire uma história de vitimismo? Não, diga não. Não. Fizeram com você, fizeram com Isaac. Convidado a se retirar. Eu acho que ele já foi. Peraí, onde eu for agora, Deus também vai estar comigo. Gente, a mente de quem persevera, de quem entende essa perseverança em Deus, nada vai te parar. Então, Gênesis 26, 17, Isaac partiu, pois de lá, e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai, Abraão, e que os filisteus tinham entulhado. Depois da morte de Abraão, ele lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Tem gente que desiste, né? Não tem gente que desiste nessa hora? Tem.
que ele foi? Vou desentulhar. Entulharam meus poços, vou desentulhar. Gente, persevera. Ele foi lá, vai dizer, não, isso aqui coloca... Não, vou tirar. 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio d'água. Olha só, cavou, vou desentulhar, o que achou? Água. Gente, temos que perseverar. 20. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando, a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou este poço de Ezeque. Na King James vai dizer discussão, porquanto contenderam por causa dele. Você botou na cabeça que você vai perseverar. Aí entulham teus poços. Ser feliz da vida, prosperando, fluindo. Vou desentulhar os poços, vou cavar, achou água, de repente, intriga ali, contenda. Chamou aquele poço de discussão. E sabe o que Isaque fez? Partiu para outro poço. Irmão, quanto à discussão, você não pode dar trela para discussão. Vai cavar um outro poço que Deus vai ter algo para você. Não fica na discussão. Ele foi para outro poço. O Senhor vai estar comigo. Porque, irmãos, Deus tem uma bênção para nós. E mesmo em dificuldade, Ele faz a gente sentir paz. Então, ele partiu para outro. E olha só o que diz o 21. Então, seus servos cavaram outro poço. Ô, Isaque é perseverante, né? Outro poço. Mas eles também, por causa desse, se desentenderam. E por isso chamou Sitna, que quer dizer inimizade. Fala pro irmão, inimizade. Vai pro outro poço, irmão. Deus vai estar com você. Vai lá, não desiste. Não desiste. 22. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Oh, aleluia! Diga, tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar, não desiste. Ai, pastora, cavei a discussão. Parte pro inimiza, parte pro outro. Cava. Desse ninguém discutiu. Ninguém discutiu, deixa aqui. Ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso. E acrescentou, agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. A bênção da perseverança. Está entendendo, irmão? A bênção da perseverança. Aleluia. E aqui a história vai continuar e Abimeleque quis fazer um tratado ali de paz, porque começou a ver, eu estou vendo que o Senhor é contigo. Eu estou vendo a bênção do Senhor na tua vida. Vamos fazer um tratado de paz? Eu despedi você em paz e você fica em paz comigo. Enfim, não é o foco de hoje. Mas você está entendendo como você precisa perseverar? Levanta do seu lugar. Eu vou pedir para você agora se colocar em espírito. O que é se colocar em espírito, pastor? Fica aí no teu lugar. Não se distraia com nada agora. Fecha o teu olho.
Se conecta com Deus agora. Com Deus. Com o Senhor, que é aquele Beer Lai Roi, aquele do poço, daquele que vive e me vê. Poço daquele que vive e me vê. E você, para você mesmo, diga isso. Deus é aquele que vive e me vê. E nesse lugar da revelação desse Deus tão poderoso que vive e te vê, esse lugar que Isaac ia meditar e orar, um lugar de revelação. Eu quero que você entenda nessa noite que Deus vê a tua situação. Ele sabe tudo o que se passa. Tudo. Cada palavra Ele ouviu. Aquele dia, Ele estava lá. Ele ouviu. E talvez você está numa situação, em alguma área da tua vida que tenha uma situação de fome e de escassez. Que você olha e diz: ai, pastor, eu queria que tivesse tão diferente. Ai, eu queria, pastora, que tivesse tudo diferente, tudo colorido, tudo, ai, com cheiro de coisa fresca. Ai, eu queria coisa, ai, aquele cheiro de vida. Mas, pastor, eu estou olhando e eu reconheço que onde o Senhor tem me pedido para ficar está seco. Está seco, que eu sinto cheiro de poeira, pastora. Está seco. Só que eu preciso que você agora dê uma resposta para o Senhor nessa noite, não é para mim. Porque Ele é o Deus que te vê. Se você sente que você sabe que o Senhor te manda ficar nesse lugar. Como que eu sei, pastora, se você não tem uma palavra para sair? Fique. É melhor você ficar. Deus não te falou para sair? Fique. Só que agora o Senhor quer tirar toda a tristeza do teu coração. Porque você vai ser inundado agora de uma esperança viva, que vai inundar agora o teu ser nessa noite. Uma esperança viva, que a tua vida está guardada por aquele que vive e te vê. É aquele que te manda semear nessa terra, e você vai dar uma resposta para o Senhor agora. Dizer: sim, Senhor, eu vou semear. Eu vou continuar semeando. Eu estou cansada, Senhor. Eu estou cansado, Senhor. Mas porque o Senhor falou, eu vou semear. E vou semear de dia, de manhã, de tarde. Eu vou continuar semeando. Porque eu creio que a colheita de 100 por 1 vai alcançar a tua vida. Porque a bênção te acompanha. A bênção não está num lugar. A bênção está com você. E mesmo numa terra seca, mesmo em algo difícil, encontre graça do Senhor. Você pode agora dar para o Senhor uma resposta e dizer: Senhor, eu decido hoje perseverar. Porque eu ouvi nessa noite a tua palavra. E eu sei que algo de sobrenatural vai acontecer.
Vão ver que eu sou abençoado pelo Senhor. Porque assim falaram de Isaac nos versículos seguintes. Abimeleque quis fazer uma aliança ali com Isaac, porque viu a bênção. E eu profetizo na tua vida que te verão como abençoada, abençoado. Te verão como próspero, próspera. Porque o Senhor é contigo. Quando Abimeleque falou isso de Isaac, ele reconheceu, porque vejo que o Senhor é contigo. Eu profetizo isso na tua vida. Verão que o Senhor é contigo. Sabe por quê? Porque da naturalidade da situação, eles sabiam que não podia sair coisa boa. Então o que você vai viver, vão dizer, foi só por Deus, né? Foi só por Deus. Você recebe essa palavra? Então levanta as tuas mãos agora para o céu e você vai agora agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor, que é aquele que faz você colher 100 por 1, numa terra que não daria nada, numa terra de escassez e de fome. Ele é aquele que faz o sobrenatural, aquele que multiplica, aquele que abençoa. Se você perseverar, se você perseverar, se você perseverar. Ah, pastora, mas já entulharam meu poço. Parte para outro. Mas entulharam de novo. Parte para outro, até você achar esse lugar espaçoso que Isaac falou. Agora o Senhor nos deu esse lugar espaçoso, esse lugar de fonte de águas. A bênção é para quem persevera. A bênção é para quem não desiste no primeiro poço que foi entulhado. A bênção é para aquele que persevera. É palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Pai, abençoa toda a tua igreja, Pai. Abençoa as famílias, e eu declaro sobre as famílias. Serão famílias benditas, famílias abençoadas. Aleluia, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa teus filhos, teus servos. Pai, que possamos perseverar e receber a bênção da perseverança. Que essa palavra, põe agora a mão no teu coração, que eu gosto de fazer isso. A semente foi lançada, agora você vai dar uma mexidinha no teu coração, como quiser. Estou afofando aqui a terra, tampando essa semente, que o diabo não vai roubar essa palavra. Pai, guarda essa palavra. Oh, Senhor Deus, que teus filhos possam guardar essa palavra no coração e frutificar. Que venham os testemunhos, que venham, Pai, as declarações que o Senhor é comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa toda a tua igreja em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.